Hoje eu quero conversar com vocês sobre o cérebro, né? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil? Às vezes a gente quer ser uma mãe diferente, a gente não quer repetir certos padrões de comportamento, certas coisas que a gente se incomodou, às vezes até na própria criação dos nossos pais, ou coisas que a gente passava, e muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de fazer diferente. Quando a gente se vê, a gente tá agindo igual, muitas vezes, nossos pais, né? Por que a gente tem essa dificuldade de mudar? Então, sobre isso que eu quero falar hoje na live, né? E qual que é o impacto do cérebro em tudo isso, né? Muitas vezes eu tô aqui lutando, né? Me esforçando, tentando, só que sem entender às vezes o que tá por trás, né? Que é algo às vezes mais complexo. Né? Quando a gente começa a entender que o nosso cérebro está por trás dos nossos comportamentos, a gente para muitas vezes de se sentir tão culpada, de se julgar tanto, de se sentir tão mal. Né? A gente começa a compreender que existe algo a mais por trás. Existem certos padrões, comportamentos que às vezes não é só na minha força de vontade que eu vou vencer eles. Muitas vezes é na compreensão, entendendo o que está acontecendo por trás, eu vou começando a trazer consciência e trazendo as melhores estratégias, né, para conseguir realmente sair desse padrão inconsciente ou sair desse padrão automático, né? Então, por isso que eu sempre falo, né, e eu até estudei neurociência para isso, porque assim, como é que eu vou conseguir fazer algo, né, se a base toda é o cérebro? Então, eu preciso ir lá no início, eu preciso ir lá no começo para poder ajudar meu filho, para poder ajudar as mães, para poder entender melhor como que se dá o comportamento humano. Porque se eu fico só na minha força de vontade, né, de tentar ser uma mãe diferente, de tentar mudar, de querer ensinar ele na base da força ou na base do grito, sabe? Eu tô gastando força errada, eu tô botando a minha energia no lugar errado, né? Agora, se eu ponho a minha energia em entender mais, não, calma aí, deixa eu ir lá no começo, deixa eu entender como que se dá o desenvolvimento desse cérebro, né? O que que acontece, qual que é o impacto que o cérebro tem no nosso comportamento, o que que o cérebro precisa. Se eu começo a olhar lá pro início e entender tudo isso, vai ser muito mais fácil, né? Eu alterar hoje os meus comportamentos, ou eu ajudar na construção desse cérebro mais saudável do meu filho, para que ele não passe trabalho lá na frente para quando for modificar algum hábito, algum comportamento. Então, é por isso, assim, que eu me apaixonei tanto, né, por esse estudo, e por isso que eu venho trazendo para vocês esses conteúdos, eu englobo isso nos meus atendimentos, porque faz toda a diferença, né? Faz muita diferença quando a gente faz um atendimento ou tem em casa, né, na educação dos nossos filhos, a gente tem essa compreensão maior do que só usar a força de vontade, porque a nossa força de vontade, ela passa, ela é muito guiada pelas emoções, né? O nosso comportamento, eles são muito guiados pelos nossos estados emocionais também. Então, tudo isso, quando a gente tem essa compreensão maior do que está por trás de um comportamento, que o comportamento, ele não é só, porque tu não tem... É fácil, às vezes, né? As pessoas falam assim, porque te falta força de vontade, porque tu vai ser sempre assim mesmo. E quando tu começa a compreender o que tem por trás, né? Da história de cada um, o que aconteceu na história, como que foi constituído esse cérebro dessa pessoa para que ela tenha determinado comportamento, tu até para mais de julgar, sabe? Tu começa a conseguir acolher mais, entender mais o que ela tá passando, né? Qual é a fase, por exemplo, né, na parte da criança. Quando a gente começa a compreender mais o cérebro, a gente começa a compreender, calma, calma, né? Eu entendo o que tá acontecendo lá dentro dela, eu sei que tá um turbilhão de coisas e eu sei o quanto isso está impactando no comportamento dela. Quando tu consegue entender um pouco mais o cérebro, né, até nosso de adulto, você vai olhar para uma mãe que está tendo alguns comportamentos e você às vezes vai ouvir um pouco da história dela e vai entender por que ela tá tendo esses certos comportamentos, né? Porque eu falo, a gente não, muita coisa que a gente faz não é porque a gente quer. Muitas vezes a gente aprendeu dessa forma, né? E o nosso cérebro, pelo esse padrão de repetição, por algo que, até da nossa própria educação, porque assim, o que acontece, né? A gente tem a nossa parte genética, né? Que já tem comportamentos, coisas que são herdadas dos nossos pais, até dos nossos avós e tudo mais. E tem também a parte ambiental. Parte ambiental, a parte cultural. Tudo isso ajuda a formação, né, do nosso cérebro e a formação das nossas crenças, né? A formação dos nossos comportamentos, né? O cérebro, ele tá diretamente... O cérebro, as emoções estão diretamente ligadas aos nossos comportamentos. Então, quando eu começo a olhar para minha vida, né? Olhar para os meus comportamentos e, opa, para um pouquinho, né? Por que eu tô agindo dessa forma? Se eu não quero mais agir assim, digamos, algo assim, né? Eu tô gritando com meu filho, eu tô não sei o quê, mas por que eu tô agindo assim? Então, eu começo a ir lá pro profundo, né? Será que eu tô cansada? Eu tô estressada? Ou será que na minha educação sempre teve muito gritos?
né? Quando eu começo a investigar os meus comportamentos, eu vou parar lá, né? Entendendo por que meu cérebro está tendo esse comportamento, né? Então, o que eu sempre falo, né? Vamos olhar para os nossos comportamentos e vamos ser essas investigadoras, né? Por que eu tô fazendo isso? Primeiro, a gente precisa ter um pouco mais de presença, porque muitas vezes a gente está agindo no automático. O nosso cérebro, quando ele já aprendeu algo, né? Então, assim, é muito comum eu me manifestar de certa forma, é muito comum eu fazer tal hábito, é muito comum. Então, isso já torna um pouco automático o cérebro. E quando é um comportamento automático, muitas vezes a gente nem tá presente, a gente não para pensar, né? Mas, tá bom, eu agi dessa forma, eu já disse não pro meu filho no automático. Mas e se eu parasse um pouquinho para pensar e para ouvir melhor o que ele tá falando? Saísse da minha reação, né, é natural, no automático, às vezes nem ouço, e já tem tanta crença, às vezes com a infância, porque dentro do nosso cérebro também tem as nossas crenças, então às vezes a gente já tem tanta crença de que a criança só fala besteira, criança o pai não tem que ouvir tudo a criança, a gente tem um monte de historinhas que a gente foi ouvindo na nossa própria vida, na nossa própria infância, e que afetam totalmente o nosso comportamento hoje na maternidade, né? Mesmo que a gente, sem querer, de forma inconsciente, quando a gente não para um pouquinho para olhar para os nossos comportamentos e entender por que eu tô fazendo isso. Da onde que tá vindo isso? Por que eu tenho dificuldade, às vezes, de ouvir meu filho? Ou por que eu tenho dificuldade de sentar aqui com meu filho, né? Da onde que tá vindo? Então, ter essa necessidade de ter um pouco mais de presença e necessidade de consciência, de estar também questionando por quê, né? Por que eu tô agindo assim? Porque quando a gente é levada no automático, muitas vezes a gente vai agir e quando a gente viu, a gente de novo perdeu a cabeça, a gente de novo gritou, a gente de novo não ouviu, a gente de novo tá discutindo, né? Porque às vezes a gente não tá nem parando para pensar sobre o que a gente está fazendo, né? E o nosso cérebro, ele sempre vai querer economizar energia. Então, ele já vai reagir no padrão que ele está acostumado, né? Essa parte de parar, o que é um hábito automático? Um hábito automático, às vezes, é quando a gente começa, vamos supor, dirigir, andar de bicicleta. No começo é difícil. Todo hábito no começo, até a gente pegar, ele vai ser difícil. Só que depois que a gente já aprende, às vezes a gente age no automático. E aonde que dão os maiores problemas, né? É nesse automático, que às vezes a gente não tem nem consciência. A gente tá dirigindo, às vezes não tá prestando atenção no que tá fazendo. Então, às vezes ali acontece a batida. A gente tá cozinhando, às vezes não tá com a cabeça ali. Então, ali que acontece, às vezes, algum acidente. Então, o automático, por um lado, ele é um pouco bom, o hábito, né? Que daí tu não precisa ficar pensando cada vez que tu vai fazer. Mas, por outro lado, essa falta de, às vezes, consciência, de presença, nos faz cometer erros, nos faz cair no automático e não prestar atenção, né? No que está ao nosso redor, no momento, não vivendo com presença, né? E isso acontece muito porque o cérebro, ele quer ficar mas nessa zona de conforto, ele não quer ficar pensando. Só que o problema disso é que muitas vezes a gente está desconectado do presente, né? Então a gente tá vivendo demais no futuro, pensando na próxima coisa que tem que fazer, na próxima coisa e tal, e o nosso filho tá aqui do nosso lado, e a gente tem dificuldade às vezes de se conectar com ele, de ouvir ele, de nos ouvir, né? Até com a gente tá com dificuldade de se conectar, porque muitas vezes a gente tá com a nossa cabeça lá pra frente, lá pro futuro, ou tá remoendo muita coisa do passado. Então, tudo isso vai ser vai trazer uma grande dificuldade para a gente agir de forma diferente. Porque quando a gente não tem presença, quando a gente não tem consciência, quando a gente vai agir no automático. Né? A gente vai agir no padrão que o nosso cérebro foi acostumado e foi se desenvolvendo nesse padrão, né, de reação, com base na nossa educação, porque a gente não está presente, a gente não está consciente e não tá fazendo essa parte de questionar os pensamentos, de questionar as crenças, de olhar para o comportamento e entender o que me deu esse gatilho de comportamento, né? Eu já falei aqui nas outras lives sobre ultrapassar limites, sobre... Aí, quando você grita, você pode parar um pouquinho e pensar, por que eu gritei, né? Será que foi uma reação automática, né? Ou será que os meus limites foram sendo ultrapassados e quando eu me dei conta, eu já estourei? Então, quando a gente age no inconsciente, às vezes a gente não tem presença, quando a gente vai ver, a gente já estourou. Por quê? Porque a gente não tá, a gente tá fazendo aquilo ali, a gente só tá reagindo à vida. A gente não tá vivendo a vida, né? E esse é um problema que a gente tá enfrentando muito hoje. Com o excesso de coisas, excesso de informação, excesso de tarefas, excesso de preocupação na cabeça. Isso tudo tá nos desconectando do momento atual e tá fazendo com que a gente haja cada vez mais no nosso inconsciente, no nosso automático, sem pensar,
né? E quando a gente age no automático e sem pensar, a gente vai agir nos padrões de comportamentos e que a gente vivenciou da nossa própria história, né? Então, muitas vezes, muitas crenças que a gente tem na cabeça, muitos padrões vieram da nossa própria infância, né? Então, muitas vezes a gente, quando era criança, a gente ouviu certas coisas do nosso pai e aquilo ficou internalizado dentro da gente. Né, que criança não pode isso, que criança que põe a raiva para fora, se expressa, é uma criança ruim, é uma criança má, é uma criança feia, que criança que se joga no chão é uma criança mimada, que precisa apanhar. Então, tem várias crenças que aquilo ali compõe, né, o nosso cérebro, a forma que a gente aprendeu, e que se a gente está agindo nesse automático na vida, vão ser essas crenças que vão guiar o nosso comportamento. Então, muitas das nossas dificuldades que às vezes a gente tem com os nossos filhos hoje, e às vezes essa vontade de querer fazer diferente, mas se a gente não traz presença, consciência, ou se a gente às vezes não passa por um processo mais profundo, né, de questionamento, de transformação, a gente vai continuar perpetuando os mesmos comportamentos que os nossos pais tinham com a gente, que a gente não gostava, a gente vai ter com os nossos filhos, né? Então, porque a coisa é mais profunda, né? E nem sempre só a força de vontade, eu não quero gritar, e eu fico me segurando, eu fico me aguentando, mas vai chegar uma hora que se você não passar realmente por um processo, né, interno, você vai gritar, você vai explodir. Porque se você não trazer consciência, entender da onde que tá vindo esse grito, por que que você tá gritando, como estão os seus limites, como que você tá, como que estão as suas necessidades, se você não passar por esse processo de entender a raiz do problema, qualquer coisa que você tentar fazer na superfície, alguma hora vai dar errado, né? Porque você não tá cuidando da raiz, você só tá tentando se aguentar. Mas vai chegar uma hora que você vai perder a paciência, vai explodir, porque é normal, né? A gente é humana. Então, vai acontecer. Só que se a gente daí, depois que acontecer, né, entra nesse processo de acolhimento, de entendimento, de trazer consciência, de entender o que me levou a agir com essa atitude, vai ser muito mais fácil isso não voltar a se repetir, né? Então, é ali que eu começo a quebrar os ciclos, os meus padrões habituais, os padrões que foram constituídos no meu cérebro. Quando eu começo a ter consciência, a questionar, a entender, olhar para a raiz de tudo isso, né? E claro que isso às vezes dá um pouquinho de trabalho no começo, né? Porque, como eu falei, o cérebro ele quer economizar energia, então ele quer, por mais que eu não goste muitas vezes da forma como eu ajo, ou da forma que tá a minha vida, ou da forma que eu tô criando meus filhos, mas assim, é cansativo mudar, dá trabalho, né? Então, às vezes, a gente, não querendo, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto, né? Nosso cérebro, ele gosta dessa zona de conforto, porque mudar gasta mais energia. Só que isso é uma mentira, né? É mais uma mentira que muitas vezes o nosso cérebro vai contando pra gente, porque a função dele, na verdade, é nos proteger. Então, ele não tá fazendo isso por mal. Daí, às vezes, a gente ouve falar, autossabotagem, porque eu tô me autossabotando, né? E eu sempre me questionei, mas auto-sabotando, né? E por quê? O que que acontece? Não é que tá auto-sabotando, é que você tem um certo padrão de comportamento, né? Que veio aprendido do seu cérebro, de tanto praticar, das tuas experiências, das tuas crenças, a gente já tem certos padrões de comportamento. Então, acontece alguma coisa, a gente já vai agir daquela forma, né? As tuas crenças, teu modo padrão de pensamento, ele já foi ali constituído, a maior parte. Se a gente não passa por esse processo realmente de questionamento, vai ser sempre esse padrão que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Só que, o que é autossabotagem? É eu querer, por exemplo, eu quero começar a fazer exercício físico todo dia, né? Mas, daí chega na segunda, eu vou, chega na terça, eu vou, chega na quarta, eu não vou mais, e tal. E por que eu tenho esse comportamento de autossabotagem? Na verdade, não, é só um padrão comum, né, do nosso cérebro de querer economizar energia, de achar que tudo é muito trabalhoso, ele prefere ficar ali, sabe, aqui tá seguro, aqui eu já conheço, agora eu vou lá malhar, vai que aconteça alguma coisa, eu já tô sentindo uma dor aqui. Então começa a vir os questionamentos da nossa mente, né, e eu sempre brinco assim que quando a gente tem algum comportamento que a gente sabe que é bom pra gente não tem que ficar conversando com o nosso cérebro discutindo. Quando a gente tem um comportamento que a gente sabe que é bom pra gente tem que simplesmente ir, sabe? A gente não tem que ficar ali discutindo com o nosso cérebro, porque hoje eu vou por causa disso, porque hoje eu não tô com vontade, porque o cérebro vai contar uma historinha pra gente. O cérebro, ele vai querer que a gente fique em casa, que a gente se proteja, que a gente gaste menos energia. É um padrão natural da nossa própria biologia, né, de nos proteger. Só que o cérebro muitas vezes não entende e a gente vai ter que conversar isso
que, opa, tá tudo bem, sabe? Isso vai fazer bem para mim. Talvez no começo seja um pouquinho mais difícil, né, de eu adquirir esse hábito, mas depois a longo prazo vai me fazer bem. Então, e também aprender a dar recompensas, né, diárias para esse cérebro, porque quanto mais motivado o cérebro se sente, né, e depois na masterclass lá sobre o cérebro, eu vou aprofundar bastante esses assuntos, porque quanto mais motivado, né, a gente se sente, quanto mais a gente vai liberando, né, neurotransmissores positivos, que o próprio exercício já faz essa liberação de endorfinas, de dopamina. Quanto mais a gente for sentindo isso, mais a gente vai querer repetir esse comportamento, né? No começo, às vezes, pode ser mais desafiador, mas quanto mais tu perceber essas pequenas recompensas diárias de tu tá fazendo aquilo que tu se propõe, né, de tu se visualizar sendo a mãe que você sempre quis, sendo uma mãe mais organizada, sendo uma pessoa que fala e cumpre o que faz. Quanto mais você fazer isso, mais o seu cérebro ele vai entender que, opa, eu acho que tá gostoso. Olha quanta coisa, tô me sentindo bem, sabe? Agora, se eu quero fazer uma coisa hoje, daí eu não vou. Aí amanhã, ai não, é chato, eu não vou. Enquanto eu não ultrapassar essa barreira de resistência, esses pensamentos de autossabotagem ou de não conseguir alcançar, vai ser aquilo que o meu cérebro vai dizer pra mim, pra que tentar de novo? Tu já tentou, tu não consegue mesmo. E aquelas crenças sobre mim, que muitas vezes eu ouvi lá da minha infância, que foi me formando, né? Onde eu sempre ouvi que eu nunca ia conseguir, que eu sou chata, que eu não termino nada que eu faço, que eu sou não sei o quê. Todas essas crenças, elas vão juntando, né, com os nossos comportamentos atuais, as nossas dificuldades, e tudo isso vai reforçando ainda mais, né, esses padrões, né, que infelizmente às vezes a gente vai ter daí a dificuldade de mudar. Então, por que é importante a gente conhecer sobre isso? Porque só na força de vontade, gente, vai ser muito mais desafiador. Agora, quando eu conheço o que está por trás, quando eu entendo um pouco mais de como funciona o meu cérebro, quando eu entendo um pouco mais qual é o padrão comum do cérebro, e que não é algo meu, da Camila, não é algo da Josefina, não é algo da Rosângela, não é algo da Gabi, quando eu entendo que, calma, tem algo que é comum em todas as pessoas, o próprio padrão de funcionamento do cérebro assim, eu já consigo, opa, né? Aqui eu tô agindo no meu padrão automático. Aqui eu tô agindo, eu sei que o meu cérebro quer me defender, eu tô entendendo já o que tá por trás. Isso a gente vai ver muito a fundo na Masterclass, porque quando a gente começa a entender o que tá por trás, a gente para de lutar contra a gente mesmo e a gente usa esse conhecimento ao nosso favor. Então, o reconhecimento que se eu der pequenas recompensas para mim, que eu não preciso às vezes passar por uma extrema privação, porque isso vai ser muito mais difícil mudar um hábito quando eu tô em extrema privação. Né? Quando eu entendo a importância de celebrar, ou a importância de ter certos rituais, ou a importância de nesse momento não ficar discutindo ali com o meu cérebro gastando energia, que só vai atrasar ainda mais a minha tomada de decisão. Então, quando eu começo a compreender o que está por trás, vai ser muito mais fácil eu modificar, né, um comportamento ou agir de uma forma melhor. E as nossas crenças, né, principalmente essas que vieram lá de trás, né, da nossa própria, a gente carrega para sempre, se a gente não passar por esse processo realmente de questionamento, ou de mudança de comportamento, né, então a gente tem crenças lá atrás enraizadas de quem eu sou, do que eu mereço, né, crenças do que eu posso ter ou não ter, né, a gente tem várias crenças aí na nossa cabeça, então isso... Se a gente age nesse modo inconsciente, elas vão guiando a nossa vida, né? Vão guiando a nossa maternidade. Então, é muito importante a gente estar passando também por esse processo de questionamento e de estar ampliando, né, o repertório de referências, de ferramentas. Porque quando eu vejo que, olha, eu sempre falei isso da maternidade, eu sempre falei isso disso, mas eu tô vendo, eu tô acompanhando essa pessoa, né? Que ela consegue se relacionar bem com o filho, que ela não usa do bater para se relacionar com o filho e tá dando certo, ele tá aprendendo, ou que ela não usa do castigo, né? Mas que ela sabe se posicionar e ela não perde autoridade por causa disso. Quando a gente também amplia nosso repertório, a gente começa a ver que, opa, é possível. Talvez tudo que eu acredite, algumas coisas eu posso questionar, né? Que eu diz, é assim mesmo, é só desse jeito. Será que é só desse jeito? Será que não existe outras pessoas que estão fazendo de uma forma diferente, estão tendo resultados, né? E a gente vê, às vezes, que a gente tem muito padrão da nossa própria infância, porque criança, como é que criança pensa? É tudo ou nada, né? Criança, ela tem essa dificuldade, um cérebro imaturo, ele não vai
Ele não tem um grande repertório de experiências, ele não consegue conectar todas essas informações, né? Então, às vezes a gente espera um comportamento dos nossos filhos que eles não vão conseguir nos dar. Só que a gente, como adulto, se a gente continuar agindo nesse comportamento que muitas vezes é de infantil, que a gente muitas vezes acaba perpetuando, a gente vai cair nos mesmos problemas, né? Porque achando que é assim mesmo, achando que eu sou uma mãe ruim, achando que eu não consigo, achando que nunca vai dar certo. Enquanto eu não olhar para a vida e começar a questionar essas minhas crenças, começar a mostrar para mim mesmo que existe um outro caminho, ou começar eu mesma a dar valor à minha palavra, né? Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter autoridade com os nossos filhos? Porque a gente fala uma coisa, daqui a pouco a gente não cumpre o que a gente falou. Né? A gente fala pra gente mesmo que a gente vai parar uma coisa, daqui a pouco a gente não tá cumprindo. Então, isso vai desqualificando a nossa autoridade, né? E às vezes, se eu não acredito nem em mim, como é que meu filho vai acreditar? É mais difícil, né? Então, quando eu começo a saber como que eu posso ir mudando algumas coisas que para mim são importantes, como que eu posso sair desse padrão inconsciente e ir para trazendo mais consciência, fazendo pequenas escolhas, mas que já vão me dar um certo resultado, eu vou me sentir, vou ir melhorando a minha autoestima, vou melhorando a minha autoridade como mãe. Então, são essas pequenas mudanças que elas vão fazendo a diferença, né? E quando a gente começa a conhecer como se dá esse desenvolvimento do cérebro, como que se dá, o que é importante, né, para que o nosso cérebro se forme de uma forma mais saudável, sem tantas crenças, sem tantos rótulos, quando a gente começa a atuar já na raiz, os nossos filhos vão passar com certeza menos trabalho do que nós. Né? Porque é muito mais difícil. A gente, hoje a ciência já demonstra, né, que o nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade, que ele está sempre ali. A gente pode estar sempre mudando a nossa forma de pensar, de ver a vida, de agir, mas na vida adulta a gente vai passar um pouco mais de trabalho, a gente vai ter que repetir mais, ou a gente vai ter que passar por grandes experiências. É um pouco mais desafiador. Agora, os nossos filhos, eles estão ali com o cérebro totalmente aberto ao aprendizado, totalmente absorvendo tudo do mundo, né? E é muito mais fácil, se a gente já tem esse entendimento, a gente atuar e buscar ensinar o certo desde o começo, né? Porque depois lá na frente eles vão ter mais dificuldade, como a gente passa muitas vezes, de modificar algum hábito. Então é muito mais sábio, né? A gente como pais, a gente compreender e poder ajudar essas crianças a formarem cérebros saudáveis, né? Para não ter que lá na frente passar todo esse trabalho que a gente está passando. Então é muito importante a gente olhar para tudo isso e pensar, né? O que eu posso estar ensinando para o meu filho através desse comportamento, né? Se eu estou batendo nele, se eu estou fazendo tal coisa, será que eu realmente estou ensinando? Será que realmente é isso que eu quero? É isso que vai fazer com que ele mude, né? E às vezes eu questiono, porque é só a gente olhar para nossa própria vida, gente. É mais fácil eu mudar porque tem alguém brigando comigo, alguém gritando, alguém dizendo que eu sou incompetente? Ou é mais fácil eu mudar quando tem alguém que me acolhe e me compreende? Sabe, eu entendo vocês, eu sou mãe também, eu sei como é que é, né? Eu entendo que é difícil, eu entendo que é desafiador. Vem aqui, me dá um abraço, sabe? Vamos juntas. Não é muito mais acolhedor, eu não vou me sentir mais motivada a melhorar, a me comprometer com aquela pessoa porque ela confiou em mim, sabe? Ela me deu um voto de confiança, ela me acolheu, ela me entendeu. É muito mais motivador eu mudar pelo amor do que eu ficar aqui brigando com vocês e dizendo, vocês são isso, vocês são aquilo e tal, tal, tal. Claro que tem gente que também consegue mudar pela raiva, né? Só que ela é muito mais dolorida, né? O processo de mudança, quando ele é feito com acolhimento, com amor, com encorajamento, sabe? Quando alguém olha pra gente, como a gente tá, né? Mas enxergando quem a gente é. Porque a gente não é assim, a gente não nasceu assim, a gente está assim, né? Por causa de experiência que a gente teve, por causa dos nossos, às vezes, traumas, por causa do jeito com que foram formados, né? O nosso cérebro. Só que eu não sou assim, a nossa essência não é assim. Então, olha como é diferente, né? Quando eu começo esse olhar a partir comigo mesma, vai ser muito mais fácil eu conseguir ajudar meu filho daí. Porque quando eu tô falando pra ele que, tu é um bagunceiro, tu é sempre assim, tu faz sempre isso, diz, opa, sabe, essa forma de falar, não quero mais falar assim. Sabe, essa forma de falar não é minha. Eu não quero isso, porque o meu filho não é assim. Eu não sou assim. Então, tu começa a dar uma pausa, sabe? Só que não é algo de fora para dentro. Não é o que a Camila tá dizendo eu quero fazer. É algo que começa internamente. É a gente primeiro com a gente mesmo, né? E passa por um processo, às vezes, um pouco mais profundo.
Com as mães que eu trabalho, especialmente na mentoria Raízes Curadas, a gente passa por esse processo profundo de transformação interna. Porque não adianta a gente procurar, às vezes, por ferramentas, por isso, por aquilo, se dentro de mim as minhas crenças permanecem as mesmas, os meus padrões de pensamentos permanecem os mesmos, tudo permanece os mesmos. Olha quanto esforço eu vou ter que fazer externamente para mudar algo, se o interno tá de uma forma diferente, né? É muito mais esforço, é muito mais difícil. Agora, se eu passo por um processo interno de mudança de mentalidade, de ampliação de consciência, de questionar algumas coisas, de ampliar meu repertório da própria vida, né? Do que é a vida, do que é a maternidade, do que é um relacionamento saudável. Quando eu amplio esse repertório e vejo, opa, quem sabe uma maternidade não precisa ser caótica o tempo todo. Quem sabe a maternidade, o relacionamento com o filho não precisa ser esse estresse o tempo todo. Quando eu começo a enxergar que existem outras possibilidades, isso vai me ajudando com que as coisas comecem a mudar, comecem a acontecer, né, de uma forma não tão pesada, não tão difícil, né? E era esse um pouco de consciência que eu queria trazer hoje, né, do quanto que a gente, sem saber, muitas vezes a gente está se cobrando, a gente está se culpando, só que muita coisa tem algo mais profundo, sabe? Existem padrões de comportamento. Então, por exemplo, se toda vez que a gente está estressada, né, por exemplo, as crianças estão chorando. Toda vez que as crianças estão chorando, tal, eu vou dar uma comida, eu vou botar na frente da tela para que ela se acalme, porque eu preciso fazer minhas coisas. E vamos supor que isso foi se repetindo. Então, a vida inteira dessa criança foi assim. Então, o que acontece? Quando ela for lá adulta, diante de um problema emocional ou diante de algo que está incomodando ela, o que ela vai fazer? Ela vai para frente das telas ou ela vai comer. Por quê? Porque é um padrão que o cérebro dele foi aprendendo, né? Foi aprendendo que ninguém me ensinou esse cérebro, muitas vezes, a lidar com as emoções, a ouvir suas emoções. Ninguém ensinou para essa pessoa às vezes respirar, dar uma pausa, sabe? Não precisa ouvir o seu corpo se realmente está com necessidade, está com fome mesmo ou não está. Então, olha como um padrão de comportamento ele vai sendo criado lá de trás e a gente acaba agindo no automático hoje. Só que daí o que acontece? Ah, mas eu quero fazer uma dieta. Olha como vai ser mais difícil fazer uma dieta se eu não mudar internamente e se eu não questionar esses padrões de comportamento. Porque aí eu vou estar usando muito esforço, só que eu vou estar lutando contra mim mesma, sabe? Por quê? Porque o meu padrão é esse. Então, eu tô aqui lutando contra mim. Não, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu vou lutar. Ao invés de eu vou me acolher, eu vou me ajudar. Agora, Camila, eu sou tua amiga. Agora, Ariane, eu sou tua amiga, eu vou parar de lutar contigo. Eu vou ser tua amiga. Então, quando eu entendo mais sobre o meu cérebro, entendo mais sobre o funcionamento do meu corpo, eu paro de lutar contra isso. E eu começo a agir a favor. Eu começo a entender o que está acontecendo para conseguir agir a favor, né? Então, esse é o meu convite para vocês. E tudo isso eu vou trazer muito de forma mais profunda na Masterclass do Cérebro Saudável, né? O que o cérebro do meu filho precisa e não precisa para se desenvolver de forma saudável, para que ele não passe por isso que eu passei. E o que a gente, como mães, a gente pode fazer agora, né? Camilo, já tenho 30 anos, eu já tenho não sei quantos anos, o meu cérebro já está formado. Esses padrões de comportamento acabam muitas vezes guiando a minha vida. E agora, o que eu faço, né? E lá na Masterclass a gente vai ver também um pouco disso. O que a gente faz daqui para frente, né? E o que a gente pode fazer para prevenir também, para que os nossos filhos não passem esse trabalho que muitas vezes a gente hoje, as nossas dificuldades, os nossos desafios, né? E não tenham que enfrentar tantos padrões, ou não tenham tantas crenças erradas, não tenham tantos comportamentos errados, que vai ser muito mais difícil mudar depois. Então, esse é o meu convite, né? A Masterclass tem lá no link da minha bio, explicando mais o que a gente vai tratar lá dentro, explicando, vai acontecer dia 14 de setembro, que já é no sábado que vem, às 2 horas, e a gente vai aprofundar um pouco mais esse entendimento de como que funciona o nosso cérebro, do cérebro do nosso filho, o que ele precisa para se desenvolver de forma saudável, em cada fase, o que é importante, né? Às vezes, será que eu tô numa fase, por exemplo, a adolescência, eles estão buscando muita recompensa, sabe? É uma fase do cérebro que ele continua com a impulsividade, continua com a imaturidade, tem uma busca maior de recompensa. Então, quando eu compreendo o que está por trás dessa fase, eu consigo atuar de forma melhor, de uma forma mais saudável. Porque existem recompensas que são saudáveis, mas existem recompensas que não são saudáveis. Então, muitas vezes eles vão buscar drogas, eles vão buscar cigarros, eles vão buscar
vídeos que não, sabe? Que não vão acrescentar nada. Por quê? Porque o cérebro dele tá nessa ânsia de recompensa. Só que existe também recompensas saudáveis, relacionamentos saudáveis que eles podem buscar, amigos saudáveis, um esporte. Então, olha, quando a gente conhece o que tá por trás e começa a entender, a gente começa a ampliar a nossa caixinha de ferramentas e dar um repertório melhor pro nosso filho, né? Às vezes um repertório melhor que muitas vezes a gente teve. E daqui em diante a gente também consegue, hoje em dia, né, melhorar o nosso repertório, melhorar as nossas crenças, melhorar os nossos padrões de pensamento. Isso tudo é possível. E eu vou trazer tudo isso, né, de forma mais profunda lá na Masterclass que vai acontecer sábado que vem. Então, já te convido para se inscrever, tá no link da minha bio, vai valer muito a pena, tenho certeza que você vai aprender muito, tanto para o seu filho quanto para você, né? Então, hoje foi um pouquinho, né? A live de hoje foi sobre isso, sobre o cérebro, por que a gente age nesse padrão. Acho que deu para entender um pouquinho como é que o nosso cérebro funciona, né? O quanto ele impacta nos nossos comportamentos, quanto as nossas crenças impactam os nossos comportamentos. Quem chegou um pouquinho depois vê desde o início para você entender um pouquinho melhor. E eu acho que o caminho é mais ou menos isso, né? Espero que de alguma forma tenha acrescentado, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa culpa, esse peso de que, eu sou tudo errada mesmo, eu faço tudo errado, e entendendo que não, calma, eu tô agindo no meu padrão de pensamento, na formação do meu cérebro. Não é só na minha força de vontade, existem padrões por trás, né? Às vezes a gente tá mais ansiosa, a gente tá mais acelerada, passa a vida inteira assim. Por quê? Porque a vida inteira o teu cérebro entendeu que ele precisava ficar em alerta. A vida inteira tu tava ali com a parte emocional do teu cérebro ativada. Então isso tem coisas lá de trás, sabe? Não fique se culpando, você achando que você que é errada. Não, cada cérebro conta uma história, tem um porquê do seu comportamento, tem um porquê de você estar passando por isso, né? E quando a gente faz as pazes com a nossa história, entende o que está acontecendo, quando a gente começa a fazer as pazes, se acolher, vai ser muito mais fácil a gente mudar, né? Do que quando a gente quer mudar agindo de forma ainda inconsciente, automática ou de fora para dentro. A gente vai gastar muito mais energia, vai ser muito mais difícil e a tendência nossa é desistir e depois mais uma vez reforçar a crença de que a gente não consegue nada, de que a gente é todo errado e todas as nossas crenças ruins que a gente tem sobre a gente até hoje, né? E se a gente não melhora essa relação com nós mesmo, às vezes sem querer a gente vai estar não sendo uma boa mãe para os nossos filhos também. Porque a gente, muitas vezes, uma mãe que não tá se sentindo bem, que não é feliz, qualquer pessoa que não tá se sentindo bem, que não é feliz, ela vai ter comportamentos mais... não vai ter tão bons comportamentos, né? Então, essa frustração, essa raiva, essa indignação vai resbalar em alguém, né? E normalmente é na nossa família, que são os que são mais íntimos da gente. Então, como é importante a gente passar realmente por esse processo, a gente conseguir entender um pouco mais, né? E essa Masterclass é uma grande oportunidade para dar esse primeiro passo. Então, hoje na live seria mais ou menos isso. Espero vocês e acompanhem aqui no meu perfil, se inscrevam, porque vai ser muito bom para todas nós. Abraço!